Bom, gente, boa noite. Como que vocês estão? Vamos começar a nossa quinta noite de palestras. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Mariana, que ela é pós-graduanda em gestão de pessoas e inovação organizacional. Ela tem experiência e trabalha na área de psicologia organizacional. Hoje ela vai estar conosco falando um pouco mais sobre o papel do psicólogo nas organizações. Pode começar, Mariana. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre a minha experiência, a minha vivência, né, na área organizacional. Eu me apaixonei pela psicologia organizacional, então eu tenho muito prazer mesmo de compartilhar com vocês um pouco disso. Fiquem à vontade para poder fazer perguntas, né? Se quiserem, né, tiver algumas dúvidas sobre o que eu falei, pode perguntar, tá bom? Confesso que estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu faço uma live assim, né? Então, se eu gaguejar, se eu ficar nervosa aqui, não reparem não, tá bom? Bem, eu vou começar contando quem sou eu, né? Eu sou Mariana, minha jornada começou há 27 anos atrás, com a minha mãe solteira, nos anos 90, com os meus avós me auxiliando na minha criação. Então, eu sou o famoso filho de vó e vô, porque filha única e tive aí o amor dos três, né, até um tempo atrás, né, infelizmente eles já se foram. E aí, o meu interesse pela psicologia, ele começou porque eu sempre gostei muito de observar as relações, como elas são estabelecidas, eu sempre gostei muito de me envolver com as pessoas, né, então, quando eu entendi o que era vestibular, eu não tive outra opção a não ser a psicologia. E aí eu fui cursando, e tive a certeza que era aquilo mesmo que eu deveria fazer. Contudo, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu ia me tornar psicóloga organizacional. Também honesta com vocês, como a gente estava conversando aqui no início, antes de começar essa palestra, né? Infelizmente, o que eu vi quando eu fiz a faculdade, né, é que o pessoal realmente fala mais sobre a psicologia clínica, né? Então não foca muito na psicologia organizacional, né? Eu me lembro que peguei poucas matérias, né, na área de psicologia organizacional. Só que também eu era o seguinte perfil na faculdade. Peguei psicologia escolar, meu Deus, vou ser psicóloga escolar. O que é isso? Né? Amei. Peguei matéria de psicologia hospitalar, nossa, o que é isso? É isso que eu quero. Psicologia jurídica, não, eu nasci para isso. Então, assim, tudo que eu pegava na faculdade, eu queria ser. E a psicologia organizacional, eu lembro que uma professora falou para mim, olha, você tem um jeito, que era a Daniele, eu não lembro o sobrenome dela agora, a Daniela, ela falou para mim, falou assim, você tem jeito para psicologia organizacional. Fiquei pensando, será, né? E tá, segui à frente. E aí, a minha primeira oportunidade de estágio foi numa empresa, então, no RH de uma empresa. Naquele momento, gente, eu estava buscando tanto para ter um conhecimento, claro, né? Mas vou ser bem honesta com vocês, principalmente pela remuneração. Gente, a bolsa era maravilhosa de estágio, então eu ia trabalhar 4 horas com uma bolsa excelente. Eu era estudante quebrada, então, assim, é isso daqui. E aí, gente, essa empresa que eu entrei como estagiária, em dezembro de 2014, é a Daniela Campos, essa mesmo, o José Fernando falou, e a Daniela Campos. Eu sou apaixonada nela. Então, foi ela que falou para mim, assim, que eu parecia, realmente, parecia que eu ia me identificar com a área. Então, eu entrei na FGR como estagiária em dezembro de 2014. E eu gostaria de, antes de falar dessa experiência minha, contar para vocês o que a FGR faz, porque eu ainda continuo lá na FGR, né, como analista agora de RH, tá?
Então, a FGR, não sei se vocês já conhecem, já ouviu falar aí no mercado, ela é uma incorporadora que faz os condomínios horizontais, né, jardins. Então, todos os condomínios jardins aqui da região metropolitana de Goiânia, que é Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, são da FGR. Inclusive, nós temos também em outros estados. Então, é uma empresa bem consolidada no mercado. Inclusive, nesse mês ela está completando 34 anos de história. Então, é uma empresa grande pelo que ela faz, mas quando se trata de número de colaboradores, ela é uma empresa pequena. Então, eu entrei em dezembro de 2014 sem entender, saber nada do ramo imobiliário, né? Embora nessa área de loteamento, porque eu trabalhei, tive uma experiência antes, mas como atendente, numa imobiliária, e aí depois fui para a FGR, mas nem sabia o que era o negócio e entrei. Bem, eu tive duas oportunidades de entrada na FGR, então eu quero dividir para vocês aí dois momentos que eu tive dessa experiência minha de estágio. 2014, dezembro de 2014, eu entrei com esse propósito que eu falei para vocês, totalmente querendo remuneração. Então, o meu objetivo, ok, queria aprender também, mas o principal era a bolsa, que eu lembro que eu ficava esnobando entre as minhas colegas. Falava, ó, minha bolsa de estágio é a melhor que tem. Então, eu entrei com esse objetivo, ter a remuneração, né? E aí eu fiquei de dezembro de 2014 a maio de 2015, 5 meses. Por quê? Em 2015 veio uma crise no ramo imobiliário, na engenharia civil, na construção civil, e aí a FGR teve que reduzir 30% dos seus colaboradores. Então, foi realmente um momento muito difícil, e eu acabei saindo no meio aí desses 30% de pessoas, né? E aí, quando foi? Eu voltei em 2016, eu tive a oportunidade de voltar, então eu tive uma segunda entrada na FGR em 2016. 2016 era meu último ano da faculdade, e eu tinha me decidido, eu falei, é isso que eu quero, é psicologia organizacional, então eu já estava matriculada no estágio obrigatório com a Maria Tereza, que eu também esqueci o sobrenome dela agora, mas a Maria Tereza é uma grande mestra aqui da PUC, né, então assim, ela é muito conhecida. Então, eu me cadastrei, né, para fazer o estágio obrigatório com ela no ramo da psicologia organizacional. Então, quando eu voltei para a FGR, em abril de 2016, eu estava completamente decidida. Falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero mesmo, eu vou seguir Maria Tereza Figueiredo. José tá me lembrando todos os sobrenomes. Ai, ai. Eu acho que é Figueiredo. Na verdade, eu vou conferir, porque eu não sei, porque eu lembro que tinha mais de uma da Clinap. Não, é da Clinap, é essa mesmo, a Maria Tereza da Clinap. Então, eu fiz o estágio lá com ela, obrigatório. Então, você também? Ai, que bom. Sou fã dela, gosto muito. Ela é bem rígida com o português, mas era necessário. Assim, eu lembro que meu TCC, ela vinha corrigir meu português toda hora ela vinha, bem rígida. Tá, então, entrei na FGA em 2016 novamente, com um outro olhar, totalmente, então, assim, quando eu falo da minha experiência em 2014, gente, eu não consigo nem lembrar direito, porque eu não estava presente, eu não estava presente lá, eu só estava executando o que era proposto, porque o que eu almejava era a bolsa no final do mês. Então, eu não estava presente naqueles 5 meses que eu fiquei de 2014 a 2015. E quando eu voltei em 2016, decidida que era o que eu queria, eu voltei completamente diferente. Voltei, assim, presente, envolvida, decidida mesmo, que era aquilo que eu queria, e com um propósito, fazer a diferença naquele lugar. Eu queria, meu objetivo era ficar nessa empresa, né? Então, minha supervisora, inclusive, né, que ainda é hoje a Amanda, ela, ela virou para mim e falou assim, você me deu um feedback, você está totalmente diferente do que eu te conheci aqui. Então, assim, ela me deu essa oportunidade também, ela me deu uma segunda chance para eu entrar, né, e fazer diferente. Então, onde eu entro agora, gente, numa questão, inclusive eu estou aqui também seguindo um roteirinho,
do tem que ter propósito, tá? Eu vou linkar sempre a minha experiência com o papel do psicólogo na organização, ok? Então, eu linko agora no tem que ter propósito. Não tem como você... Qualquer área, né? Então, isso é independente da área, você tem que estar ali, né? De corpo e alma, com paixão. Então, tem que ter propósito. E o meu propósito, como eu falei anteriormente, era fazer a diferença naquele lugar, na vida das pessoas. Na vida das... Porque a organização é feita de pessoas, né? E atualmente, no mundo corporativo, é comum ouvir a palavra employer branding. Eu não sei se vocês já ouviram falar, uma terminologia em inglês que eu também não, eu conheci recentemente agora, do employer branding. Foi até na pós-graduação que eu conheci essa terminologia. O que significa? Significa, gente, você fazer a gestão, né, fazer uma gestão consciente da sua marca pessoal. Então, que engloba valores, os seus valores, engloba o seu propósito. Então, assim, o employer brand são ações, né? Então, eu vou gerir como o outro vai me enxergar. Então, eu tenho meu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, como que eu transmito isso? Eu, Mariana, transmito isso para o outro. Então, o employer brand ele vem para ajudar nesse processo. Então, tem pessoas personal branding, que fazem isso. Enfim, eu não quero focar nessa terminologia, eu só quero mesmo falar para vocês que o que é lidar mesmo com o que você tem como propósito e colocar isso em prática, entendeu? E mostrar para o outro ser capaz de perceber isso em você, né? Isso também, né? Então, quando eu identifico os valores de uma empresa, né? E me identifico com esses valores, por exemplo, os meus valores são os mesmos daquela empresa, eu não me vendo. Eu não me vendo para aquela empresa, eu não estou me vendendo. Eu estou me doando, porque eu acredito no que aquela empresa faz. Então, isso tem muito a ver com o que eu estava falando. Pode ter ficado um pouco confuso aí para vocês, assim, essa terminologia, mas o que eu quero dizer é isso, que tanto na empresa, quanto nós como pessoas, né, a gente tem que ter os nossos propósitos, os nossos valores e mostrar isso para as pessoas, né? Então, fazer as pessoas enxergarem isso. E aí, bem, eu vou focar agora como eu faço isso, como que eu reforço os valores da FGR, como eu reforço a marca da FGR, né, como RH, como analista de RH. Bem, a FGR tem como valor, gente, vou usar então o meu exemplo prático, tá, na empresa que eu estou. A FGR tem como valor a transparência, né? Ética e transparência com os colaboradores, né? Em tudo que ela se propõe a fazer. Como que eu vou, no dia a dia, reforçar este valor da empresa? Bem, tudo começa, gente, com o meu processo seletivo, o nosso processo seletivo lá do RH. Né? A gente faz uma seleção, né, o recrutamento e seleção muito transparente. Então, a gente chama o candidato e a gente conta tudo da empresa, tudo sobre a vaga, e até aquelas partes que podem ser consideradas negativas, sabe? Aqueles pepinozinhos, sabe? Que, você vai ter que lidar com isso. Então, a gente é bem transparente. Então, a gente começa demonstrando o valor da empresa com essa ação. Então, gente, o tanto que é interessante, né? Eu estou linkando aí tanto o valor pessoal quanto o valor também da empresa, né? Então, assim, o valor da empresa eu demonstro com essa atitude, fazendo um processo seletivo bem transparente, né? Então, o candidato, ele olha, ele enxerga esse valor ali na seleção e ele é capaz também de falar, nossa, eu gosto disso. Eu também prezo pela transparência, eu também prezo pela ética, pelo cuidado. Então, assim, a gente tem o cuidado ali na seleção com esses candidatos, né? Então, assim, eles veem essa atitude e eles já associam àquela empresa. Então, associa a minha imagem ali naquele momento com a empresa.
E por isso que eu tenho que estar ali de corpo e alma. Então, eu me identifico muito com os valores da FGR, né? Então, o processo seletivo, esse é um dos exemplos aí, né? Outro exemplo também, que eu gosto de comentar também, outra, né, vamos supor que no dia a dia também, de transparência com os colaboradores. Esse eu falei com o candidato, né? Com os colaboradores. A gente comunica tudo por e-mail, todas as mudanças, novidades, tudo que tem de diferente, assim, na empresa, a gente, se for necessário, a gente vai de sala em sala, a gente conta para os colaboradores. Então, é, essa é uma atitude que eu tenho também, né, que reforça o valor da transparência com o colaborador. Então, eu faço isso na captação do candidato e eu faço isso também no dia a dia da empresa. Então, não dá para fazer só uma via, né? Só para atrair o candidato. Não, eu tenho que manter esses valores também no dia a dia da empresa, tá? Então, essa questão do propósito é muito importante, tanto para o profissional de RH, né, quanto para a empresa também ali, tá? Bem, e também, né, claro, essas atitudes, elas não só para atrair a pessoa, né, o talento para entrar na organização, mas também para reter os talentos, né? Gente, só um momento que eu tenho que colocar aqui minha bateria para carregar. Peraí, rapidinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá mudo? Agora tá Tá ouvindo. ouvindo? Ah, tá, beleza. Gente, então, voltando, né? Eu tenho que, então, também manter essas ações aí, né, os valores, para reter o talento, né, na empresa, né? Então, a gente retém também. Mas voltando ao meu propósito, vamos lá, que é o que eu falei aí para vocês anteriormente, que é de fazer a diferença na vida das pessoas. Como que eu faço, eu, como psicóloga organizacional, eu faço a diferença na vida das pessoas na empresa, né? Bem, primeiramente, eu tenho que enxergar a outra pessoa não do meu lugar, mas do lugar dela. Então, assim, que é a questão da empatia, né? Então essa é o primeiro, primordial, né? Então, para eu fazer a diferença na vida das pessoas, eu preciso olhar para ela não do meu lugar, mas do lugar dela. E como que eu faço isso também? Também tudo começa no processo seletivo. No processo de recrutamento e seleção, a gente utiliza ferramentas para conhecer, não só ferramentas, mas a gente faz uma entrevista bem minuciosa, conhecendo aquele indivíduo de forma integral, tá? Tanto de vida pessoal e principalmente, né? Então, ali na FGR, a gente valoriza muito a história de vida do colaborador, daquela pessoa, do candidato. Então, primordialmente, eu vou conhecer a realidade daquela pessoa, né? E também, né, então, eu conheço aquela pessoa de forma integral. Aplico testes, por exemplo, eu aplico o palográfico, que é clássico, é o clássico, né, e eu amo, né, eu amo o palográfico, então, assim, eu tenho, também, José, que bom, eu também gosto muito. Então, eu aplico o palográfico, que traz para mim uma descrição completa do perfil do candidato, né, eu utilizo também o IFP, eu utilizo uma ferramenta online também, eu não sei se é muito conhecido, na faculdade eu não conhecia, que é o Mapa, que é online, conhece também, que é também uma ferramenta muito boa, gosto muito. Então, eu utilizo o Mapa, também, e o DFH, que é o desenho da figura humana, que a gente também gosta de usar, que é projetivo, né?
Então, a partir daí eu já conheço bem, né? Eu considero ali todo o contexto de vida dessa pessoa, tanto o que ela tem de competência técnica, né, comportamental, né, todo um perfil, eu traço um perfil daquela pessoa. E a partir desse momento, eu consigo, então, ver quais são as necessidades dela, né? Então, eu consigo ver as necessidades dela e como eu posso fazer a diferença na vida dela, entendeu? Então, vamos lá. Vou usar um exemplo aqui, né? Na FGR, a gente, como eu falei, ela é uma grande empresa pelo que ela faz, mas ela é pequena quando se trata de número de colaboradores. E o que é comum lá na FGR? Pessoas estarem lá há 30 anos, 25, 22 anos. Então, assim, isso é muito comum. Pessoas que entraram como estagiário, assim como eu, e foram crescendo. Inclusive, no grupo de diretores, a gente tem 2 diretores que entraram como estagiários. Então, é muito comum, assim, pessoas estarem... Então, todos se conhecem, todos ali, na verdade, é uma grande família, né? Então a gente estabelece um vínculo bem próximo e a gente, cada um ali sabe da história de vida do outro. E o RH se envolve sim nas histórias. Então, contextualizando aí isso que eu falei, que a gente tem que enxergar o outro no lugar dele, olha só o que a gente já se envolveu lá. A gente já se envolveu com pessoas que estavam passando fome em casa e teve a confiança de procurar a gente, entendeu? Para poder procurar ajuda mesmo. E a gente fez uma movimentação para poder auxiliar essa pessoa. Com a nossa proximidade, com esse olhar bem humano, a gente também acompanhou um caso de relacionamento abusivo com tentativa de feminicídio, né? Então, assim, acompanhamos até a delegacia a pessoa, né? Então, a gente se envolveu mesmo com essa pessoa. Não foi só um caso. Então, a gente teve um outro caso também de pessoas de relacionamento abusivo que a gente se envolveu também para poder ajudar. Então, a gente tem uma proximidade, a gente estabelece essa proximidade e conhece o indivíduo completamente ali, tá? Então, a partir disso, eu traçando esse perfil de cada um ali da empresa, eu consigo pensar em ações estratégicas, né? Então, por exemplo, esse caso que eu usei aí do relacionamento abusivo, fica... Eu estou vendo aqui uma pergunta, daqui a pouco eu respondo, eu só vou explicar aqui melhor como que eu faço essa atuação, né? Então, assim, esse caso de relacionamento abusivo, por exemplo, a gente pensou, aqui na empresa tem muitas mulheres, então, assim, acho que mais de 50% são mulheres lá na FGR, entendeu? A gente pensou, provavelmente outras mulheres vivem, estão num relacionamento abusivo e às vezes nem imaginam, nem sabem que estão num relacionamento abusivo. Como que a gente vai, então, alcançar essas mulheres que nem imaginam, que nem têm consciência disso, né? Como que a gente vai poder oferecer uma ajuda para essas mulheres? Porque tivemos 2 colaboradoras que tiveram, né, abertura para falar com a gente, né? Mas, né, números que a gente não sabe se tinha mesmo uma realidade como essa. A gente criou um projeto chamado Roda de Conversa. Bem, o que é o Roda de Conversa? Né, o Roda de Conversa ele tem como objetivo trazer para dentro da empresa assuntos socialmente importantes, mas que nem sempre existe a abertura para serem discutidos dentro da organização, né? Então, muitas vezes a gente fica focado só em adquirir o conhecimento técnico, por exemplo, igual a gente já ofereceu o curso de Excel básico, Excel avançado, matemática financeira, a gente oferece direto lá na empresa. Mas e assuntos que são socialmente importantes? A gente não trata aqui dentro. Então, levando em consideração a realidade dessas 2 mulheres, a gente criou o Roda de Conversa. E aí começamos, né? Aí a gente falou, vamos começar então com um assunto, né? Não vamos dar ponto de partida relacionamentos abusivos. E aí a gente trouxe o Choso Abe, que é o psicólogo, né? Que famoso aqui também, para poder falar sobre saúde mental. Então ele foi o primeiro palestrante
a liderar o projeto. Então, ele fez a palestra. Inicialmente, quando ele foi, como foi o primeiro ali foi um formato de palestra. Aí, quando foi o segundo, a gente fez realmente, literalmente, uma roda, e aí foi sobre relacionamentos abusivos. E aí, olha só, cheguei a arrepiar aqui lembrando, porque a gente reunido ali, né, primeiramente a gente trouxe só, esse era o foco em mulheres, né, a gente tem o objetivo de fazer também para os homens, né, mas como era emergencial naquele momento, a gente fez só para as mulheres. A gente fez uma roda, trouxe uma pessoa para poder conduzir, uma psicóloga também, para conduzir a roda, e foi muito emocionante, porque muitas mulheres se abriram e contaram, né, dos dilemas de relações abusivas que já tiveram na própria família, e a gente ficou surpreso com a abertura dessas mulheres, contando ali. Então, o segundo roda de conversa foi, assim, fantástico, de mulheres procurarem a gente agradecer, abraçar. Então, foi lindo aquele momento. Então, olha só, a partir de o conhecimento da realidade de uma pessoa, né, profundamente, o conhecimento daquela realidade, a gente criou uma ação para poder realmente oferecer a diferença na vida dela. Entendeu? Então, é onde eu falo que o propósito, meu propósito, como analista de RH, como psicóloga organizacional, é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, foi, assim, excepcional. E todas as outras rodas de conversa que a gente teve foram assuntos, assim, a gente já teve sobre autocuidado, que, inclusive, para nós também foi uma grande surpresa, porque homens que... Porque, assim, lá na nossa empresa, eu acredito que para o homem, né, não vou entrar muito nessa questão, não, mas é uma opinião minha, de que os homens nem sempre falam dos sentimentos, ou expõem, né, aquela fragilidade, né, não expõem os sentimentos mesmo, né, então, vulneráveis, não querem ser vulneráveis, então não demonstram sua vulnerabilidade. E aí, numa roda de conversa que a gente teve sobre autocuidado, né, que a gente que a pessoa que conduziu era até uma psicopedagoga, né, assim, junto com um psicólogo, foram dois. Eles falaram que era importante se cuidar e tal. E aí um homem falou e se abriu, falou sim, falou do que ele já viveu como depressão, que a psicologia ajudou muito. Então, todo mundo olhou para ele, ele é gestor lá na empresa. Olhou para ele e falou assim: você passou por isso? Porque cria uma imagem, né? Às vezes ali dentro da empresa, aquela imagem de, nossa, eu sou o coordenador de tal departamento, então eu preciso ser sério o tempo todo. Mas, na verdade, aquilo ali é uma armadura, muitas vezes, para não demonstrar mesmo a sua fragilidade. E, de repente, ele contou ali, todo mundo ficou surpreso e ficou... e também foi compartilhando. Então, a roda de conversa eu tenho muito orgulho de contar, que é uma ação que vai muito com o meu propósito, né? Então, tem muito a ver com o meu propósito, tá? Então, dentro da organização, também outro termo que vem usando muito aí nas pessoas que são do RH é o design thinking, que você vai pegando ideias, né, você tem várias ideias, o pessoal costuma usar muito post-it, você vai anotando ideias sobre algum assunto, sem parar, você vai colando na parede, vai colando, e dali você vai filtrando, afunilando. Então, qualquer ideia que você tem, você vai colocando e vai afunilando. Isso também serve para desenhar o perfil de um grupo de pessoas dentro da empresa. O que acontece? Igual, lá na empresa a gente tem o departamento de relacionamento com o cliente. E aí, para cada função, a gente tem um perfil de cargo. Né? A pessoa, ela tem que ter tal conhecimento, tem que ter tal habilidade, ela tem que ter um comportamento assim. Então, a gente tem um perfil ali de cada função na empresa. E aí, né, então, quando a gente tem um grupo de pessoas ali, por exemplo, o departamento de relacionamento com o cliente, ali existe um perfil de pessoas. Né? Então, assim, o assistente, eu vou usar um exemplo. O assistente lá da empresa, ele recebe uma faixa salarial aí
próxima ao salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, tá? E aí, qual que é o perfil desses colaboradores? Normalmente são jovens, pessoas que às vezes estão cursando faculdade, que estão, ou que recém-formado, ou às vezes que não que concluíram só o ensino médio. São pessoas que comunicativas, enérgicas, têm muita energia, falam bem. Muitas vezes eles utilizam o transporte público, não tem condução própria, então mora às vezes ali próximo à empresa, que facilita. Então, assim, eu tenho um desenho de um grupo de pessoas, e tendo o desenho desse grupo de pessoas, né, assim, uma persona, eu crio uma persona que representa aquele grupo, né, igual eu tô falando aqui agora, descrevendo para vocês do assistente, eu posso compreender as necessidades dele, os sonhos, né? Nossa, qual que é a necessidade dessa pessoa? O que ela sonha? O que ela pode sonhar? Então, eu começo a imaginar, né? A criar ali o que ela almeja. E, em cima disso, né? É o que acontece muito no marketing. Inclusive, essa terminologia que eu usei é muito usada no marketing para alcançar as pessoas. E a gente está usando agora, e inclusive está sendo muito comum usar técnicas do marketing para o RH. Então, a gente usa também, né, essa técnica para poder desenhar um perfil e ver. Então, gente, é muito importante a gente enxergar o outro, né, se eu quero fazer a diferença na vida dele, eu tenho que ter empatia por ele, tá? Bem, conhecendo também essa pessoa integralmente, eu consigo fazer uma orientação individualizada, né, para o desenvolvimento pessoal dele. Então, a gente faz esse tipo de acompanhamento também, né, para desenvolver competências, né. Então, a gente tem até um projeto também lá na empresa que é o Trilha de Carreira, que é conduzido também por outra pessoa. A gente tem uma grande parceira hoje, que é a Kellen Dionísio, né? Ela é psicóloga da área aqui, ela tem a consultoria de RH, que é a Essencial Humano, então ela é uma grande parceira nossa. Então, vários projetos de treinamento e desenvolvimento, ela conduz lá na empresa, e esse em específico, quando aconteceu, ela que conduziu. Então, a gente busca, sim, desenvolver as competências das pessoas. Nós oferecemos ali na empresa também um acompanhamento com coaching, se a pessoa precisar. A gente, né, então, assim, mais do que oferecer coisas que envolvem um valor financeiro, né, porque nesse caso, né, coaching e tal, a gente acolhe as pessoas. Então, por quê? Porque, gente, ali a empresa é o lugar onde as pessoas passam o maior tempo da vida delas, né? Mais do que em casa, muitas vezes. Então, assim, 8 horas por dia é ali na empresa. Então, a gente tem que criar um ambiente, um melhor ambiente para aquela pessoa trabalhar. É o nosso, é o nosso papel. É o principal papel, é criar o melhor ambiente para a pessoa trabalhar ali na empresa, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade que eu tenho, né? Então, com a pessoa, com aquele indivíduo. Então, eu não posso entregar menos que isso. Então, eu tenho que oferecer um lugar acolhedor. Lá na FGE, a gente tem um espaço para o colaborador descansar. Então, assim, é muito comum o colaborador ficar no horário de almoço. A gente criou um espaço ali para ele ficar, para ele descansar, né? A gente sempre está disponibilizando ali o contato direto, né? Igual eu falei, a gente sempre está ali acompanhando a rotina deles. Né? A gente fica muito atento também às expressões corporais deles. Então, assim, eu estou vendo uma pessoa ali diferente, uma pessoa que está com energia mais baixa, eu vou até ela, eu pergunto. Então, assim, esse preconceito que às vezes ainda existe aí de que o psicólogo organizacional só aplica palográfico, só conta pauzinho, né? Que eu já ouvi esse comentário, é uma mentira. Então, assim, a gente está ali lidando o tempo todo com pessoas, então nós estamos o tempo todo falando de pessoas. E isso é o mais importante, né? Então,
para ter um ambiente saudável, é com esse acolhimento. A gente faz aconselhamento também. Muitas pessoas, às vezes, me procuram para poder conversar coisas pessoais, nem são. Então, não só a mim, mas a Amanda também. Então, procura a Amanda também. Então, eu adoro o que eu faço. E eu acredito que esse é o papel do psicólogo organizacional, tá? É criar o melhor ambiente para a pessoa trabalhar, é acolher, é abraçar, é enxergar aquela pessoa, né, no lugar dela. Então, essa é a minha visão aí da minha atuação e a minha experiência aí também junto com a Amanda, que é uma pessoa incrível também. A Amanda, ela é uma grande líder que se hoje eu sou essa profissional que eu sou, de amar o que eu faço, é porque ela me conduziu, né, me conduziu muito bem. Então, assim, nós fizemos uma parceria muito bonita ali dentro do departamento, deu muito certo, deu match, né? Deu match ali nós duas, então a gente faz muita coisa e igual. No ano passado, só compartilhando com vocês aqui, porque a gente está bem feliz com a certificação que a gente conseguiu da GPTW. Então, a gente foi certificado como um excelente lugar para se trabalhar. Então, isso foi. A gente envolveu muito nesse projeto ano passado e fomos certificados. Então, a gente está muito feliz comemorando aí, porque sai esse mês a certificação, a classificação. Então, eu acho que a gente criou, sim, um ambiente, um melhor ambiente para as pessoas trabalharem. Acho que é isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Eu estou vendo aqui que o João Pedro me fez uma pergunta, né? Mariana, como fica? Não, estou vendo aqui. João Pedro, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você fala assim, desligamento, o que que acontece? Ver se minha resposta tem a ver com o que você me perguntou. Lá na FGR, outro valor, nossa, foi bom você ter falado sobre essa questão de meta aqui, porque lá na FGR a gente tem uma meta, um valor que é a visão sistêmica, que é a visão do todo, né? Então, assim, é um valor muito real lá na empresa. E aí, olha só que interessante, lá na empresa a gente não tem metas por áreas. Então, por exemplo, o departamento de relacionamento com o cliente não tem as metas do departamento, mas eles não dependem das metas para receber uma remuneração, né, um extra, né? O que que acontece? A gente tem uma meta unificada. Os fundadores da empresa, os três, eles acreditam muito nessa visão, que é o trabalho de todo mundo que faz acontecer o negócio. Então, não é um departamento específico, né? Não é uma área, não é a área só a área comercial que faz a empresa estar onde ela está hoje, entendeu? É o trabalho, o empenho de todo mundo. Então, a meta, ela é unificada. Então, a gente tem uma meta ao longo do ano, que baseia na rentabilidade da empresa e na inflação também, né, leva em consideração tanto a rentabilidade quanto a inflação. Ela é anual, e aí, por exemplo, estabelecemos a meta. Se a gente, né, no final do ano, a gente faz lá, né, o financeiro faz o fluxo lá, o cálculo, e vê que a gente alcançou 7% de rentabilidade mais a inflação, todo mundo na empresa que é seletista, que é contratado, recebe 2 vezes o seu salário no ano seguinte. Se a gente bate, né, a segunda meta, que é 10% de rentabilidade mais a inflação, todo mundo ganha 3 vezes o seu salário.
E se a gente bate 13% de rentabilidade mais a inflação, todo mundo ganha 4 vezes o seu salário no início do ano. Já são 3 anos a gente batendo a meta ouro, a gente, né, colocou o nome de ouro, que é a meta onde todo mundo ganha 4 vezes o seu salário. Então já são 3 anos e é algo muito positivo, as pessoas ficam muito animadas. Então, lá na empresa, a gente não quer ligar a satisfação dela de estar lá com a remuneração. Por isso que a gente não faz meta por departamento. A gente não quer fazer a pessoa manter ali para ela sempre ficar buscando atingir uma meta, entendeu? Por isso que a meta é unificada, porque um dos valores da empresa é a visão do todo. Então, como, né, diferenciar as áreas, né, com metas, não é o objetivo. Então, é muito bom ver quantas pessoas se empenham, porque como essa meta leva em consideração, na verdade, todo o custo que a empresa gastou naquele ano, as despesas, né, o que ela lucrou, né, então leva em consideração toda que está todo mundo envolvido, entendeu? Então, é um ambiente muito tranquilo, é uma competição, não existe uma competição existe, na verdade, a competição lá é muito saudável, a gente não consegue ver aquela rivalidade, né? Então, é um ambiente muito mais colaborativo, as pessoas estão ali para colaborar, entendeu? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Não sei se era isso que você perguntou. Acho que é, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Ariadne. Então, Ariadne, eu acredito que a psicologia organizacional ela é mais fácil para oferecer uma remuneração rápida. Por exemplo, estou na faculdade, vou montar uma clínica, vamos supor. Eu preciso de investimento para montar uma clínica. Então, eu vou ter que gastar primeiro para poder depois ganhar. Na psicologia organizacional, não. Você entra numa empresa, né? Então, é mais fácil para você ganhar dinheiro. É o mais fácil para você ganhar dinheiro depois que você sair da faculdade, né? Então, assim, ingressar na psicologia organizacional. Inclusive, a gente teve uma professora, não sei se vocês conhecem, a Marta Carmo, que ela atualmente é psicóloga clínica, mas ela sempre fez questão de contar pra gente, olha, eu saí da faculdade, meu objetivo era ser psicóloga clínica, mas eu não tinha grana, eu fui para psicologia organizacional. Então, é mais fácil você entrar, né, ganhar entrando na psicologia organizacional, rápido, né? Mas, como atuação, eu digo para você que não é tão simples. Não é tão simples. Por quê? O RH, ele tem que ter muito jogo de cintura, porque dentro de uma empresa privada, existe muito jogo de poder, muitos melindres, então não é tão fácil assim a atuação. Você tem que ser sagaz, você tem que, os gestores, você tem que estar o tempo todo provando que aquela ação que você quer fazer é igual. Aquilo que você vai fazer vai trazer um lucro para a empresa de alguma forma, vai trazer algo bom. Então, quem está ali em cima pensa às vezes muito no lucro, né? E a gente está pensando, né, na raiz da questão, que é o ser humano. Então, o lucro só vem se aquele indivíduo ele estiver bem, né, saudável. E nem sempre eles veem como algo assim positivo. Então, uma proposta, entendeu? Que a gente faz ali, né? Então, a gente já recebeu muitos nãos ali dentro da empresa, para coisas que a gente queria fazer, que a gente sabia que ia ser, nossa, excelente para a empresa, mas que nem sempre o gestor acredita. Então, realmente não é fácil, não é uma atuação fácil. A gente tem que sempre estar ali tentando entender como que funciona aquela gestão,
se adaptando, né, ouvindo, conhecendo, para a gente ter uma atuação. Então, realmente, não é fácil se manter na psicologia organizacional, mas entrar é mais fácil do que, acho que, qualquer outra área, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Peraí. Bem, não, eu vi que o Túlio me fez uma pergunta sobre o desligamento. Bem, o que acontece? Realmente, no momento de desligamento, o gestor, ele que faz, lá na empresa, é dessa maneira que funciona, tá, Túlio? O gestor faz o desligamento, é claro que a gente fica sabendo, né? E em seguida a gente entra em contato com essa pessoa, né, com o colaborador, para conversar com ele. Nós oferecemos muitas vezes uma proposta de recolocação no mercado, então já aconteceu com alguns colaboradores nossos ali, um processo de recolocação que a gente fez, e também a gente disponibiliza o nosso contato para poder auxiliar também ele na procura de vagas para se recolocar no mercado. Então, a gente se envolve dessa forma, né? Então, a gente conversa com o colaborador, a gente tenta, né? Porque a pessoa às vezes sai muito assim, ou às vezes a pessoa pega de surpresa, totalmente surpresa, e normalmente quando essa pessoa foi pega de surpresa, ela fica mais sensível, mais sensibilizada, então a gente vai ali, a gente conversa. Algumas pessoas já imaginava ou já queria, mas tem raiva, tá com raiva e nem quer o nosso contato, então a gente respeita. Então, mais assim, depende de cada caso, né? Então, a gente fica ali no desligamento, mas a gente sempre está disponível para poder auxiliar de alguma forma. Ah, outra pergunta que você fez, né, que eu estou vendo aqui, da questão da empresa familiar. Bem, assim, os donos da empresa, o que acontece? Nossa empresa é uma empresa familiar mais profissionalizada. Os donos da empresa, né, o Frederico e o Guilherme, eles são irmãos, e o Rodolfo, um amigo que fez a parceria, a sociedade, há 34 anos atrás para começar o negócio. Contudo, a gente tem uma diretoria formada por 6 pessoas. Essas 6 pessoas, elas não entraram na empresa na função de diretor. Como eu falei, um dos objetivos, um dos valores da empresa é desenvolver as pessoas. E todos os diretores, todos os 6, eles entraram ou como estagiário, analista, coordenador, e foram crescendo até se tornar diretores lá. Só que, e embora eles não tenham nenhuma relação familiar mesmo com os donos da empresa, foram pessoas que entraram pelo processo seletivo lá na empresa, essa característica familiar é muito interessante, porque realmente gera conflitos, como se fosse de família. Ali na empresa, realmente, a gente tem que, igual eu falei, ter jogo de cintura, porque tem pessoas que estão há 30 anos lá, então imagina só, Túlio, uma pessoa que está há 30 anos numa empresa, né, trabalhando ali, ela já faz parte quase de toda a história da empresa. A empresa tem 34 anos, a gente tem caso lá, aliás, essa pessoa fez 31, são 2 pessoas que têm 31 anos de empresa. Então, essas 2 pessoas já fazem parte praticamente de toda a história, né? E aí, realmente, a gente tem que ter um jogo de cintura, saber lidar. Já existe, com certeza, já tem pessoas ali com problemas com outras, então a gente fica nesse manejo também de conflitos, o tempo todo ali, lidando com esse manejo. Então, a gente tenta, no máximo, ser imparcial, né? Então, ouvir o lado, propor uma solução, né? Então, a gente sempre, né, e junto com a diretoria, junto com os gestores, a gente tem uma ação bem estratégica junto com a diretoria, tá? Na verdade, quem fica mais com essa função estratégica é a Amanda, que é a coordenadora do departamento. Então,
de como conduzir uma situação ou com uma pessoa. Então, a gente orienta tudo isso, tanto para o diretor, né, ou para pares, porque acontece também de pares ali dentro da empresa ter algum conflito, a gente também entra nesse manejo, né, então é sempre assim, respirando fundo, ouvindo completamente, tentando entender toda aquela questão da pessoa, né, com a outra, mas acontece. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Mariana, uma curiosidade. Sim. Lá na empresa, vocês trabalham com todo tipo de processo dentro do recursos humanos, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, descrição de cargos e salários. Como é dividido? Ou você faz tudo, né? Pelo que eu entendi, é você e a Amanda só como psicólogo. Como que funciona? Conta para nós. Então, é nós que faz tudo. É nós. É assim. Imagina só, José, a gente tem a empresa, a gente tem duas filiais, né? Então, a gente tem uma em Araguaína e outra em Belém. A empresa toda são 130 pessoas, porque, como eu falei, a FGR é uma incorporadora, ela não é uma construtora. Então, a gente não tem lá a mão de obra que vai executar a obra, a gente também não tem o corretor que vai fazer a venda do lote. Então, a gente tem parcerias, né, com imobiliárias para poder fazer a venda do lote, a gente tem construtoras que prestam serviço para a gente. O negócio, todo os jardins, todo o condomínio, é da FGR, mas a execução é de outras pessoas, né? Então, são 130 pessoas, que é um número, não é um número muito grande, como eu falei, né? É um número, mas imagina, duas pessoas do RH lidando com né, cuidando de 130 pessoas. Muitas vezes, é onde entra aí o auxílio, às vezes, até da Kellen, que é uma grande parceira nossa. Teve uma época que a gente estava tendo muita vaga. E aí, o que a gente começou a fazer? A ficar só por conta de vaga. E aí, a gestão de pessoas estava de lado. Então, assim, o pessoal chegava lá, eu quero uma vaga, essa vaga é para amanhã. Né? Então, a gente chegava pedindo ali para a gente contratar amanhã. E é aquela loucura, a gente sabe que não é. É no mínimo aí 2 semanas, 15 dias para poder aplicar teste, conversar com a pessoa, fazer a correção desse teste, passar todo um parecer. É minucioso, então leva tempo. E lá na empresa, o pessoal chega já querendo, nossa, a gente precisa para amanhã. E aí a gente só estava fazendo vaga, só vaga. E aí a nossa parte criativa estava deixada de lado. E o que é muito ruim, porque quando a gente deixa de lado a parte criativa, como que a gente vai conseguir alcançar as pessoas, como eu falei, né, anteriormente? Como que a gente vai conseguir fazer a diferença mesmo na vida das pessoas? Não faz, isso vai ficar de lado. Por quê? Eu só estou fazendo processo seletivo. Então, foi aí que a gente arrumou uma estratégia. A gente terceirizou o processo de recrutamento, que é de procurar uma pessoa para, né, as pessoas. A seleção fica conosco, entendeu? Então, assim, vem os candidatos da consultoria, os melhores candidatos, a gente aproveita essa ocasião para aplicar, como eu falei, aplica outros testes também, né? Eles já foram avaliados, né, em outros aspectos, nós avaliamos também em outros ali, mas o recrutamento, que é o que mais demanda tempo, a gente terceirizou. Né? Então, a seleção fica com a gente. E aí, os demais, né? Como eu falei, descrição de perfil de cargos e salários, tudo isso. PDI, que eu falei, né? Que é o Programa de Desenvolvimento, né? Então, é a gente que faz treinamento, organização de treinamento entre as áreas, né? De projetos, tudo é a gente que faz ali. Né? Então, trabalho, de vida no trabalho, tudo vocês. Exatamente, é igual aí o manejo de conflitos. Aí ainda, nesse meio de tudo, a gente tem que lidar ainda com um problema, porque, sei lá,
uma pessoa achou ruim a outra ter feito o que ela fazia. Aí chega lá no departamento reclamando, então a gente tem que lidar ainda com esses conflitos aí, né? Que, assim, os conflitos que eu vou te contar, às vezes aparecem uns conflitos meio nada a ver, que demanda tempo, né? E a gente fala, nossa, é puramente problema pessoal ali, um com o outro, e a gente tem que lidar, entendeu? Então ainda tem que ter tempo para isso. É um desafio mesmo, né? É um desafio, um desafio. Muito obrigado, viu? Por nada. Mais alguém quer perguntar? Então é isso. Mari, muito obrigada por sua participação. Contribuiu muito para o processo, né, de aprendizagem dos alunos. Eles Eu tinham muita espero ter curiosidade. contribuído. Eles tinham muita curiosidade de saber como que o psicólogo organizacional trabalhava, né? Porque geralmente eles ouvem falar que o mercado de trabalho, né, tem mais oportunidade de emprego, então eles tinham muita curiosidade em saber como que era. Então, toda essa sua experiência que você esse conhecimento que você conseguiu passar, com certeza eles vão aproveitar muito. Eu espero mesmo que tenha contribuído, porque, assim, na minha experiência, né, quando eu ouvi alguém falando, compartilhando, né, sobre a experiência dela naquela área, eu, eu acabei também me apaixonando, tendo interesse. Então, eu espero ter despertado em vocês o interesse pela área, porque realmente eu aprendo muito com a área organizacional, eu cresci muito como pessoa, né? Então, eu gosto muito e eu espero que eu tenha despertado em vocês também esse interesse, que sim, o psicólogo organizacional, ele faz o papel de psicólogo dentro da organização, o que é muito importante hoje, muito, muito importante. Com certeza. Só vou fazer um comunicado para os alunos. Alunos podem colocar o nome completo de vocês, tá bom? Deixar os recadinhos aqui. Tem vários recadinhos para vocês, Mari. Eu tô Vários olhando alunos. aqui, obrigada, gente. Mariana, muito obrigada e seja bem-vinda à unidade de Inhumas, quando a gente voltar Obrigada. presencialmente, em outros eventos, em outros momentos. Sim, sim, eu adorei a experiência. E, assim, se caso tiver mesmo uma oportunidade no futuro, eu gostaria de convidar até a Amanda, que é uma pessoa que tem muita paixão também pela área. E, assim, eu acredito que ela tem muito a contribuir também com a experiência dela, que já vem há bastante tempo aí. Então, acho que ela tem muita contribuição. Então, se for ter um convite, já está aceito. E eu levo junto a Amanda. Sim, sim, com certeza.